Olá, alunos Uniateneu, bem-vindos à nossa disciplina de seminário temático, disciplina essa que faz parte do curso de Serviço Social EAD. Nessa aula, nós iremos realizar um breve resumo das unidades 1 e 2, referentes ao objeto do serviço social e à proteção do trabalhador. No primeiro momento, nós iremos discutir questões relativas ao objeto do serviço social. Mas o que seria esse objeto do serviço social? O serviço social ele se detém a fazer análises a partir de qual categoria. É interessante observarmos que esse objeto do serviço social ele faz parte transversal de todas as ações que nós iremos realizar enquanto profissionais, enquanto nós estivermos nos nossos espaços ocupacionais, independentemente qual seja a saúde, a assistência, a educação, o sócio-jurídico, as ONGs. O objeto do serviço social ele vai fazer parte desse cotidiano, vai fazer parte desse dia a dia do nosso trabalho enquanto profissional. E esse objeto do serviço social será o que nós denominamos de questão social. Para começarmos o nosso debate, é interessante nós começarmos por uma pergunta base, que seria, afinal, o que seria essa questão social? A questão social ela é explanada por vários autores do serviço social. E nós escolhemos a Yamamoto para nos oferecer em primeira mão qual é o significado desse termo. A partir de Yamamoto, ela vai dizer que a questão social é um conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista. O que é que nós entendemos aí da sociedade do capital? O que é que nós entendemos essa relação de desigualdades da sociedade capitalista? Tudo aquilo que se insere no contexto do grande capital, a produção e a reprodução capital vai trazendo circunstâncias, né? Vai trazendo determinadas características, consequências, tá? Dessa produção e reprodução das relações sociais. Isso falando na ordem capitalista. E as consequências dessa produção e relação desse sistema capitalista na sociedade vai gerando as denominadas desigualdades sociais. O que nós podemos aqui entender como desigualdade social? Esse termo desigualdade social, gente, nós podemos aí também entendê-lo das mais variadas formas. As desigualdades sociais dentro da sociedade do capital, ela é transversal praticamente em todas as áreas, em todas as categorias dessa sociedade. Seja nas questões de gênero, seja na questão da violência, os problemas, entre aspas, das questões relacionadas à criança e adolescente, as questões relacionadas ao idoso, as políticas sociais das mais variadas formas, da assistência, da saúde, da previdência. Então, a questão social vai ser esse enorme conjunto dessas expressões, dessas desigualdades, inserida numa lógica da sociedade do capital. Dando continuidade ao que expressa Yamamoto, o assistente social ele vai trabalhar nas suas mais variadas expressões cotidianas. Essas expressões cotidianas eu falei agora há pouco, que seria a questão da violência, a questão da mulher, do idoso, da criança adolescente e daí por diante. E sendo essas expressões desigualdades, também envolve sujeitos que resistem
a essas desigualdades e que se opõem a essas desigualdades. Então, a dinâmica da ordem capitalista, por outros textos que vocês já tiveram contato, nós vamos observando que essa desigualdade social atribuída, né, às relações de produção e reprodução do capital, elas não são dadas de forma, uma forma, digamos que, de paz. Né? Essas relações, essas desigualdades, né, elas também convergem para as questões relacionadas à resistência e oposição a essas, né, a essas desigualdades, né, produzidas pelo sistema do capital. Então, o sistema capitalista, por si só, ele já é um produto, né, amplamente antagônico. Né? E a partir do momento, né, que a evolução, né, desse sistema do capital na nossa sociedade também vai gerando outras expressões da questão social. Essas expressões, né, que são oriundas dessas relações capitalistas, elas não param no tempo. Nós temos que observar que desde o começo, né, do avanço do capitalismo, as expressões sociais, né, pelo menos aí com relação à questão do serviço social, né, vão surgindo a cada dia. Quanto mais se torna complexo essas relações do capital, mais desigualdade vai ser produzida, né, e com certeza mais, né, possibilidades, né, de respostas a essas demandas, né, dessas desigualdades nós temos que oferecer e que se vai, né, se consolidar aí como a nossa questão social. Então, portanto, o assistente social ele trabalha nessa tensão entre a produção da desigualdade relativo às relações sociais do capital e a produção da rebeldia de quem sofre essas desigualdades sociais. Como a própria Yamamoto vai colocar, o assistente social trabalha nessa tensão entre produção da desigualdade e produção da rebeldia e da resistência, terreno movido por interesses sociais distintos que tecem a vida em sociedade. Nessas condições, nós vamos observar que, dentro do contexto histórico da questão social, do desenvolvimento da questão social, existem autores que acreditam que, desde o começo, a questão social ela sempre foi uma só, que ela está ligada à mudança, ou seja, né, a questão social é uma produção direta das desigualdades, né, oriundas das relações do grande capital. Outros autores, né, vão dizer que houve um processo de, digamos que, evolução da questão social. Então, alguns autores, né, colocam que pode ser, né, colocada a questão social na seguinte questão. Podemos dividir as fases da questão social em uma pré-questão social, né, que acontece antes da Revolução Industrial, né, sem ainda a consolidação, né, do sistema capitalista, a questão social em si, né, que aí no caso vai desenvolver todo um aspecto, né, em torno da Revolução Industrial, da consolidação ali do sistema do capital, tá? E uma nova questão social, que seria uma questão social atual, contemporânea, né, que a complexidade das reproduções, né, das relações capitalistas, né, se tornaram cada vez mais graves, né, e com o advento, né, das questões tecnológicas, né,
vai incrementar ainda mais essas desigualdades produzidas pelo sistema do capital. O que seria, né, essa questão social ou essa pré-questão social? Ela nasceu no período da primeira Revolução Industrial, quando o trabalho das fábricas e a consolidação de moradia, né, e a condição de moradia, tá, dos trabalhadores eram desumanas. Essa situação ela gerava protesto dos trabalhadores que eram violentamente reprimidos. A gente tem ideia, né, pelo próprio caráter histórico com relação à questão do surgimento do capitalismo, que o capitalismo ele vai surgir aí como uma nova expectativa, né, da vida econômica, né, de produção da economia mundial, que vai trazer benesses, que vai trazer a perspectiva do trabalho livre, né, que o próprio servo, né, ali dos senhores feudais, né, vai ser retirado, né, essa relação direta com o senhor feudal e vai se propagar a perspectiva do trabalho livre. Em verdade, isso praticamente não se consolidou de fato, né? E quando o trabalhador comum, né, ele vai fazer essa transição, né, do trabalho rural para o trabalho, né, nas grandes cidades, que irão concentrar, né, a grande parte das máquinas, né, das tecnologias da época, vão sofrer graves consequências com relação à qualidade de vida dessas pessoas, né? Principalmente, né, o trabalhador braçal. Como, né, aqui se coloca, né, como questão social, como pré-questão social, na verdade, essa situação gerava protesto dos trabalhadores que eram, né, violentamente reprimidos. E quando se fala, né, em situação, né, de protesto, né, desses trabalhadores, nós temos que imaginar uma situação amplamente violenta, que os trabalhadores praticamente eles não tinham o direito, né, de fazer greve, como nós, né, observamos, né, hoje em dia, que hoje a questão de realizar greve ainda é um direito do trabalhador. E não somente isso, né? Além de muitas vezes perder o emprego, nessa época o trabalhador já perdia sua vida mesmo, né? Confrontos diretos, né, com as forças repressoras, né, com o poder de polícia, né, com o poder de Estado aí, né, praticamente dizimando pessoas, né? E que tinha esse caráter, né, desumano. E todos aqueles, né, que eram contra o sistema, de como ele funcionava, violentamente sofriam, né, as fortes repressões do Estado, né, e, consequentemente, né, viriam, né, a falecer, né, exatamente diante dessa força voraz, né, que o capital fazia essa imposição. Existem livros específicos, né, falando sobre a questão social. Existe um livro bastante interessante que faz parte de um dos volumes da Biblioteca Básica do Serviço Social, que é Questão Social. E lá a autora Josiane Pinheiro ela vai colocar de uma forma muito lúcida essa perspectiva de como era, né, o tratamento do trabalhador braçal nessa época da questão social. Para se trabalhar, por exemplo, nas minas de carvão, né, se tinha aí uma questão, como até o próprio contexto, né, o próprio conceito traz para a gente, isso vai, né, acarretar aí uma questão de que para sobreviver, né, dentro dessa intensa desigualdade, praticamente quem trabalhava nas minas de carvão eram crianças, né, a partir de 5 anos, mulheres, idosos, né, os próprios homens, e
quanto mais pessoas trabalhando nessas minas, né, mais possibilidade de ganhar, né, uma diária de trabalho para que o trabalhador comum pudesse ter o seu sustento diário, né, ter pelo menos as condições, né, básicas de manutenção da vida, principalmente com relação à questão da alimentação, né? E você tinha problemas, né, dentro da questão urbana, né? O advento do capitalismo, né, trouxe essa esperança e abarrotou as grandes cidades. E o fato dessa densidade demográfica, né, dessas grandes cidades praticamente explodirem, né, na Revolução Industrial, faz com que essas cidades cresçam, né, sem nenhum tipo de estrutura urbana, sem nenhum tipo de condição digna, né, casas paupérrimas, né, casas, né, sem condição, né, de alojar muitas pessoas dentro de uma mesma família, né. Essa questão social, né, como Yamamoto também, ela vai falar isso, essa questão social também, né, inserida nessa perspectiva dessa questão social, vai surgir também uma questão também muito estudada, né, dentro do serviço social, que é a questão do pauperismo. Né? A instalação do capitalismo, né, que gerou essa desigualdade, ela traz um novo cenário com relação à estrutura da sociedade, que é essa questão do pauperismo, né, que é a pobreza extrema. E as condições, né, como nós havíamos colocado anteriormente, as condições são as piores possíveis. Tá? Crianças que eram chicoteadas, né, crianças de 5 anos, 5, 6, 7 anos, crianças que eram colocadas em situação de trabalho, né, exaustivo, né. Nesse livro, Questão Social, né, da coleção básica do Serviço Social, se coloca um exemplo, né, terrível, que crianças, né, de 5, 6 anos iam acompanhando outros irmãos, né, de quase ali a mesma idade, né, de 8, 9 anos, que muitas vezes trabalhavam 24 horas, né, isso numa perspectiva de ganhar um pouco mais, de levar uma moeda a mais, né, para dentro de casa e, consequentemente, também, né, comprar o alimento ali que iria, na verdade, né, garantir o almoço, né, e a janta diária, né, da classe trabalhadora, da recém-classe trabalhadora, que também é uma criação, né, do próprio, a classe proletariada, na verdade, que é uma classe criada dentro, né, do próprio capitalismo. O outro período, né, na divisão aí do próprio conceito, né, de questão social, né, a outra perspectiva seria o capitalismo, né, que a questão social, o capitalismo entra em fase de maturação. A questão social levantada era o conflito entre o capital e o trabalho, e exigia a formulação de políticas sociais em benefício da classe operária. Ora, esse período, né, da questão social, esse período que vai ainda travar mais ainda, né, os antagonismos da relação capital e trabalho, nós vamos observar a partir de um período, né, assim, pós-revolução industrial, tá, e que vai se exigir, né, que o Estado intervenha com relação à questão dessas políticas sociais. Mas vamos deixar bem claro uma questão que ela é muito peculiar a essa relação capital, trabalho e surgimento das políticas sociais. Tá? Que essas políticas sociais elas não deixariam de existir se também houvesse o trabalho concomitante, quer dizer, ao mesmo tempo, né, dessa classe operária em reivindicar pelos seus direitos. Então, de uma certa forma, nós podemos também observar também, né, de forma conjunta, né, e ao mesmo tempo, que as relações, né,
entre o capital e trabalho, elas vão amadurecendo, elas vão se tornando mais complexas, também o sentimento dessa classe operária também vai requerendo condições melhores de trabalho. Ora, vamos pegar, né, o exemplo anterior de uma pré-questão social, que praticamente, né, a relação capitalista era uma relação intensamente, né, selvagem, né, tratava, né, o pequeno operário, né, de forma desumana, né, e que aos poucos, né, vai se criando uma consciência de classe, né, capaz, né, de começar a entender esse processo. E o entendimento dessas relações, né, elas não vão se dar do dia para a noite. Né? Você tinha trabalhadores de uma fábrica, trabalhadores de uma outra fábrica, né, que ali ao final do dia se comunicavam, né, ali se tratava, né, de uma certa forma, as angústias, né, vividas ali no dia de trabalho, né, das condições, né, precárias de trabalho, e isso também vai gerando, né, esse sentimento de rebeldia, vai também surgindo, né, esse sentimento, né, mais forte, né, contra, né, essa desigualdade, né, que está sendo aplicada dessas relações de produção do capital. E nessas condições, né, de insatisfação, de rebeldia, o trabalhador a cada dia vai tomando essa consciência, né, e para combater, né, essas desigualdades, irão surgir aí as primeiras políticas sociais, né, exatamente voltadas para atender os desejos e os anseios, né, dessa recém-classe operária instituída dentro das relações do capital. Um outro processo, né, relativo à questão social seria uma nova questão social. O que seria essa nova questão social? Essa nova questão social refere-se à ampliação do trabalho na sociedade capitalista madura, trazendo consigo a degradação do trabalho, a perda e o desaparecimento de muitas categorias e postos de trabalho, quando o Estado passa a se retirar do campo social com cortes, privatizações, entre outros. Vamos tentar entender um pouco dessa nova questão social a partir do contexto da questão social que nós vimos anteriormente. Na questão social que nós, né, no processo, né, na divisão aí, digamos que quase, né, uma visão cronológica, tá? Na questão social vista anteriormente, houve um intenso papel do Estado com relação ao trato dessa questão social. E uma das perspectivas de trato dessa questão social será a partir de políticas sociais. Políticas sociais a partir de um Estado caracterizado como Estado interventor, Estado providência ou Estado de bem-estar social. Nessa nova fase da questão social, existe uma ruptura de forma ampla com relação do tratamento do Estado para essa questão social. O que anteriormente nós vivíamos um estado de bem-estar social, um estado amparador dessas políticas sociais, garantindo direitos sociais mais amplos, nessa nova questão social nós iremos praticamente ver o reverso, que seria, né, para muitos autores que estudam essa perspectiva, o Estado deixa de ser um estado de bem-estar social para se transformar em Estado mínimo ou conhecido hoje, como nós conhecemos hoje, como Estado neoliberal. Essa diferença, Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal, existem características muito peculiares. Uma delas, por exemplo, é com relação à questão das empresas que o Estado vai criar
para atender determinadas demandas sociais. No estado de bem-estar social, o Estado ele vai oferecer esses serviços, né, numa perspectiva mais universalizada, que todos tenham acesso a essas políticas. No Estado neoliberal, o neoliberalismo, uma das premissas dessa nova onda, né, de nova forma do capital, mais selvagem, né, do que as primeiras, né, que nós havíamos, né, visto anteriormente, seria retirar a figura do Estado por completo e que esse Estado não intervenha na vida social, principalmente nas questões relativas à economia. Se o estado de bem-estar social ele garante acesso amplo, universal dos serviços sociais, o Estado neoliberal ele vai exatamente fazer o contrário. Ele vai falar que para que a pessoa tenha acesso a esses direitos sociais eles devem ser pagos. Isso numa lógica, né, de Estado privatizador. Né? Seria a onda das privatizações, onde as empresas estatais, das quais ofereciam um serviço gratuito, agora esses serviços eles passam para iniciativa privada e que esses serviços serão obtidos a partir do seu pagamento. Seria intensamente oneroso, principalmente para as classes mais vulneráveis. Como é que nós podemos entender essa relação? Digamos, a política de saúde. Nós temos uma política de saúde que tem um gerenciamento a partir do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, e que a política de saúde, tá, ela, no nosso contexto social, ela é colocada como uma das políticas mais universais que nós possuímos. Seja rico ou seja pobre, você vai ser atendido em um hospital público. Independentemente, né, da classe social, você vai ter esse acesso gratuito. Isso numa perspectiva de estado de bem-estar social. Se, por exemplo, o SUS ele é vendido, né, para grupos, né, interessados nessa lógica, por exemplo, da saúde, seriam os interessados quem comprariam, né, quem seria os beneficiários de uma privatização da saúde no Brasil, por exemplo, seriam essas grandes empresas médicas. Então, digamos que o Estado vende, dá essa condição, né, de se vender os serviços de saúde. Empresas irão se juntar, comprar esses direitos desses serviços, que antigamente era do Estado, de forma gratuita. Agora, esses serviços serão oferecidos, né, a partir do momento que você tenha condições de pagar por esse serviço. Mas aí vem uma questão, né? Se nesse caso, né, com o Estado fazendo o gerenciamento dessas políticas de saúde e que tem esse caráter universal, que qualquer pessoa, seja rica ou seja pobre, pode ir gratuitamente em um posto de saúde, né, ali num hospital, né, ter o direito ao seu atendimento, né, ao atendimento ao seu cuidado, né, como é que fica, por exemplo, num Estado privatizado, a condição daqueles que não têm condição de pagar? Como é que fica a condição daqueles que não têm condição sequer de, ao menos ali, estar garantindo os seus meios básicos de subsistência, que não tem condição nem de colocar nem um almoço e nem uma janta, né, para se manter vivo, né? Isso seria uma das grandes questões, né, que poderiam ser colocadas com relação ao papel do neoliberalismo frente às políticas, né, sociais. Aqui, nesse caso,
que nós, né, demos um exemplo que fala sobre a questão da saúde. A questão social, né? Aprender a questão social é também captar as múltiplas formas de pressão social, de intervenção e de invenção e de reinvenção da vida, construídas, né, no cotidiano. Esse contexto, né, da questão social, né, de compreender e aprender a questão social, nós temos que ter um olhar clínico diante do nosso cotidiano. Muitas vezes as pessoas, né, me perguntam, professor, como é que nós podemos enxergar a questão social? Eu sempre, né, mostro de uma forma metodológica muito simples. A questão social, para você entender, enxergar a questão social, basta apenas você sair de casa abrindo a sua porta. Abrindo a sua porta, você vai observar tamanha é a questão social que nós vivemos. E elas aparecem de forma notória, nítida, aquilo que nós podemos ver, a questão do não acesso ao direito, a questão da pobreza, a questão das vulnerabilidades, isso nós observamos, né? Questões notórias da questão social e aquela questão social invisível, né? Que muitas vezes ali ela se esconde, né, atrás da violência e das suas múltiplas formas, né, de violência nessa sociedade contemporânea. Uma delas, por exemplo, é a questão da violência doméstica. Né? A violência doméstica, muitas vezes, ela pode ser tratada tanto, né, numa perspectiva notória, aquilo que se pode ver, assim também como uma expressão da questão social, né, que ali ela está invisível e que você tem essas aproximações a partir do momento que você, né, está ali em campo, você está fazendo, né, o seu trabalho, a partir de processos, né, de investigação, de pesquisa, que você vai aos poucos, né, revelando, né, esse caráter multiforme do que é a questão social. E para nós, assistentes sociais, que nós estamos no dia a dia, e para nós, assistentes sociais, que nós estamos, né, nesse cotidiano com essa complexidade das relações de produção do capital, nós temos que entender que também a questão social ela vai mudando. A cada dia ela vai se tornando mais complexa, a cada dia ela, né, traz novos elementos dos quais o assistente social deve possuir conhecimento, saber analisar, saber refletir essas demandas e, principalmente, oferecer respostas a essa demanda social. Então, as respostas da questão social nós iremos oferecer a partir do momento que nós compreendemos a sociedade a partir da perspectiva da totalidade. Esse elemento que nós já vimos, né, em outras disciplinas. Então, a questão social ela é ampla, a questão social ela é complexa. A questão social ela não se dá apenas de uma forma, são várias formas, são múltiplas formas, né, de pressão social e elas vão reinventando nessa, né, na nossa vida diária, elas vão se reinventando nesse intenso cotidiano, né, que vai sendo nos apresentado. A questão da pobreza, da violência doméstica, o problema da criança, adolescente, do idoso, as questões relacionadas a cada categoria, né, dessa que eu acabei de falar, que também existem as suas ramificações, e isso faz parte, né, da grande questão social. Então, quando nós tratamos a questão social como objeto do serviço social, o assistente social em formação ele deve compreender essa dinâmica. Estar em campo profissional, independentemente seja na saúde, na assistência, no judiciário, seja no terceiro setor,
o assistente social que vai para campo e não consegue enxergar a questão social, então ele vai ter problemas com relação ao seu fazer profissional. Essa questão social que ela vai além daquilo que é notório. Essa questão social que tem que ser resolvida nas suas entrelinhas. E para entender essa questão social, nós temos que necessariamente entender a sua evolução e que essa questão social ela surge, né, como questão fundamental a relação do capital e trabalho. A relação capital e trabalho e sua complexidade, né, durante todo esse processo histórico até chegar, né, na nossa contemporaneidade. Ela não se encerrou. Como eu havia dito para vocês anteriormente, nós vivemos ainda num processo de relação de reprodução social de ordem capitalista e que se vai, né, todos os dias, né, sempre se tornando cada vez mais complexa, sempre vai se tornando, né, digamos, com mais complexidade, vai se tornando cada vez mais profunda essas relações e o assistente social deve estar pronto para essas novas demandas sociais. Dispondo de uma dimensão estrutural, a questão social atinge visceralmente a vida dos sujeitos, numa luta aberta e surda pela cidadania. Então, conforme Ottaviani, né, existe uma questão muito peculiar com relação a essa questão da possibilidade, né, dessa conquista, né, dessa cidadania. Cidadania essa que muitas vezes também é um termo complexo para debatermos, né, nesse nosso cotidiano. O que seria cidadania? Né? Aqui, por exemplo, nós não iremos estudar o termo cidadania com mais profundidade, mas que essa questão social, a partir do momento, né, que ela vai se tornando complexa, as questões para a garantia dessa cidadania, ela também vai se tornando mais complexa. Né? E essa cidadania, a partir da garantia dos direitos, da compreensão do sujeito enquanto cidadão, ele também, né, ele vai compreendendo qual é o significado dele, né, nessas relações sociais, vai também compreendendo, né, o seu papel dentro da reprodução do capital, entender como se dá essas expressões da desigualdade que vão formar essa questão social. Entendendo essa complexidade, vai se garantir aí a perspectiva de que, né, com o estudo, com aprofundamento, com a análise e a reflexão, se possa, né, oferecer respostas contundentes a essas desigualdades, né, oriundas dessa relação do capital e do trabalho. Como é que se dá o enfrentamento dessa questão social? Segundo Yamamoto, o primeiro projeto de caráter universalista e democrático aposta no avanço da democracia, fundado nos princípios da participação e do controle popular, da universalização dos direitos, garantindo a gratuidade no acesso aos serviços, a integralidade das ações voltadas à defesa da cidadania de todos na perspectiva da equidade. O que é que a Yamamoto aí vai nos oferecer, né, como enfrentamento da questão social? Ora, se a questão social é um produto das desigualdades da ordem do capital, para garantir uma igualdade é preciso determinados elementos que se garanta essa igualdade. O Estado, né, deve ser o propulsor da garantia dessas igualdades.
Então, nessa perspectiva, como o primeiro projeto, a partir de Yamamoto, ele vai dizer que esse Estado ele tem que ter um caráter universalista. O que significa, né? O que significa isso em outras palavras? Significa que esse Estado deve garantir o acesso a todas as pessoas, independentemente, né, ali de classe social. Como nós colocamos, né, anteriormente, o SUS, seja rico ou seja pobre, vai ter acesso à saúde. Nós temos ainda um acesso gratuito à saúde, mas nós temos que pensar que nós estamos inseridos em uma complexidade neoliberal. Até quando? Nós não sabemos aonde. Então, uma das primeiras questões que Yamamoto vai colocar aqui e chamar a nossa atenção é que esse Estado ele tenha essa perspectiva de caráter universal, que garanta, né, direitos sociais universais. E ela vai mais adiante, que esse caráter democrático, né, a partir de um viés democrático, né, a partir da democracia, que essa democracia ela seja fundada nos princípios da participação e do controle popular. O que ela quer colocar diante dessa situação? Ela quer dizer que esse Estado, garantindo a universalidade para todos, também quer que esse Estado ele tenha condições de fazer com que cada pessoa tenha a sua condição de fazer o controle dessas políticas, que haja o controle popular para que se fiscalize-se de perto as ações desse Estado para a garantia desses direitos. Como ele vai dizer, da universalização dos direitos, né? Seja rico, seja pobre, tá? Mas que atenda, né, aqueles mais vulneráveis, garantindo a gratuidade no acesso aos serviços. Nós havíamos, né, anteriormente citado que numa perspectiva de estado de bem-estar social, esse acesso ele é universal, ele é gratuito. Numa perspectiva neoliberal, esse acesso, né, independentemente da política, esse acesso ele é privatizado e você tem que pagar para ter esse determinado acesso. Então, defende-se o estado, né, de bem-estar social e que essas ações do Estado tenham a gratuidade desse serviço. A integralidade das ações, né? O que significa isso? Que todas as demandas elas sejam, né, sejam dadas as respostas contundentes a todas as necessidades, né, dos mais vulneráveis, dos trabalhadores, e, né, tem que ser voltada para a defesa da cidadania, né? A pessoa, o sujeito, né, cidadão por completo, tá? Não fazer com que a cidadania seja apenas uma perspectiva do voto, né? Aquela velha questão de que, né, eu sou cidadão porque eu voto. A cidadania não é somente um ato de votar. A cidadania ela também tem outros parâmetros, né? Aqui também se inclui, por exemplo, como exercício da cidadania, a questão da participação e o controle popular frente a essas políticas de Estado. E que essas políticas elas atendam uma questão da equidade, né? Quem tem mais vai contribuir mais, quem tem menos vai contribuir menos. Isso na perspectiva de que se haja, né, essa equidade, né, dentro do Estado. E nesse parâmetro que nós vimos até agora, nós poderemos até fazer um pequeno questionamento. De que modo o serviço social deve se comportar frente às demandas sociais para o enfrentamento da pobreza e das questões sociais em um mundo marcado por mudanças de paradigmas e heranças neoliberais? Então a pergunta ela é instigante, né? A pergunta ela requer uma reflexão maior a respeito dessa relação serviço social, questão social e Estado neoliberal.
deixo para vocês como forma de exercício. Claro, sempre também lendo o material disponível, busquem outras bibliografias, né, que está ali também relacionado ao material que vocês irão estudar. Procurem livros, autores especialistas que vão falar sobre a questão social, principalmente nessa relação mais contemporânea da questão social e o Estado neoliberal. O que, por exemplo, o Estado neoliberal ele tende a contribuir para o aprofundamento, né, das relações sociais, o que o Estado neoliberal tende a contribuir mais ainda para o aprofundamento, né, da pobreza e do pauperismo. Então, nessas condições, nós temos que concluir aqui que o assistente social, novamente falando, o assistente social ele deve possuir um potencial de análise e reflexão a respeito do seu cotidiano. Que ele seja capaz de enxergar a questão social e que ele seja também capaz de, ao mesmo tempo, enxergar essa demanda da questão social, assim como desenvolver respostas para atender às demandas dessa questão social. Nós ficamos por aqui, tenham bons estudos e até a próxima aula.